E aí, torcedor vascaíno? Tudo certo? Tudo tranquilo? Mais um Faísca aí na área para debater aí as coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu quero propor um debate aqui em relação qual é o modelo de jogo que o técnico Zé Ricardo precisa implementar nessa equipe do Vasco para essa equipe do Vasco tenha um melhor rendimento do que teve até agora no Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil. Olha só, torcedor, o Vasco hoje possui uma linha defensiva sólida. Até que se prove ao contrário, os dois zagueiros, tanto o Quinteiros, aliás, quem tiver a possibilidade, assista novamente a entrevista que o Quinteiros deu ontem para o Flávio Dias e também para o Emerson Rocha nas nossas lives tradicional de segunda-feira. Muito legal mesmo, parece ser um cara que está bem dentro do projeto e tem a ideia que é o tamanho o Vasco. Essa dupla de zagueiros é uma dupla que até agora deu conta do recado. Temos um goleiro, que também foi eleito, inclusive, o melhor do Carioca. Aí vem um problema do Vasco, que são as laterais. O Riquelme, que a gente imaginava que esse ano ia pegar a camisa 6 do Vasco e não teria para ninguém, iria ser o cara da posição, infelizmente, até agora não é o que a gente viu. Então o Zé Ricardo acaba optando pelo Edmar. Na lateral direita, o Everton veio com o status de titular, fez partidas muito abaixo. Eu vejo ele ao lado do Isaac e do Luiz Henrique como aí os três piores contratações do Vasco até agora, pelo aquilo que mostraram dentro de campo. Inclusive foi até contratado aí o Gabriel Dias para o seu lugar. Então, torcedor, num primeiro momento aí, mesmo jogando o Gabriel Dias, está bem claro que o Vasco não terá laterais que apoiem, laterais que cheguem ao fundo, laterais que tenham essa valência que é chegar ao fundo e cruzar para dentro da área. Então, eu acredito que o Zé Ricardo vai ter que ofensivamente começar a pensar essa equipe do Vasco a partir dos seus volantes. E aí que tem uma charada. Será que uma equipe que joga com uma linha de 4 defensiva, plantada, porque provavelmente o Gabriel Dias vai virar titular aí mais tempo ou menos tempo, e o Edmar na esquerda, tem necessidade de ter dois volantes fixos, que é o caso aí do Zé Gabriel e do Yuri? Ah, mas o Zé Gabriel joga de segundo volante e o Yuri também no CSA executou segundo volante. Executam, e eu acredito que até fazem bem essa função dentro de campo. Agora, não é o ideal. O ideal é que esse segundo volante do Vasco seja o Juninho, que o Juninho tem essa possibilidade de chegar ao ataque. Então, um primeiro volante mais posicional, o Juninho e o Nenê. E agora que vem o segundo ponto. O Vasco até então tinha muita dificuldade de jogadores pelo lado de campo. E essa é uma dificuldade que o Vasco já vem há anos, não é só agora. Tanto é verdade que o Vasco foi ao mercado aí e trouxe o Lucas Oliveira do Bangu e trouxe também o Eric Faria lá do Ipiranga, que são jogadores aí que têm como principal característica jogar pela beirada. Inclusive o Eric, ouvindo alguns depoimentos de quem acabou trabalhando com ele aí em outras equipes, dizem que ele faz muito bem também um segundo volante, inclusive até joga de centroavante, de 9. Mas o Vasco contratou ele por aquilo que ele fez no Ipiranga, sendo muito mais um cara de beirada do que um cara que joga por dentro. Aí, o PEC era muito sobrecarregado. E existem umas verdades absolutas que com o tempo a gente vai mudando. Vou citar duas aqui. Por exemplo, antes nós tínhamos como verdade absoluta que o PEC só jogava bem pelo lado esquerdo, o que não é verdade. Ele terminou aí o campeonato estadual jogando pelo lado direito, inclusive fazendo boas partidas. Quem não lembra do golaço aí que ele fez contra o Flamengo jogando pelo lado direito. Outra, o Figueiredo, que era um jogador aí que ano passado a torcida, todo mundo pegava no pé, já queriam até a dispensa do Figueiredo, foi para a Copinha, jogou de 9, foi um dos artilheiros aí do torneio, inclusive marcando golaço, como ele fez contra o São Paulo, e agora, contra o Flamengo, acabou jogando na beirada, novamente. Então, eu vejo grande possibilidade do Vasco agora optar por jogadores muito rápidos e que façam essa composição pelo lado do campo. E não adianta, torcedor, esses dias o Tite, numa entrevista, falou que tem muita gente que fala, ponteiro que corre atrás do lateral. Hoje, futebol, hoje não, há um bom tempo, é ocupação de espaço. Não tem mais como um ponta, um extrema, ou a nomenclatura que vocês queiram deixar claro para esse tipo de função que faz dentro de campo. Esse jogador precisa e muito acompanhar sim o lateral adversário. E não devemos mais ficar preso
ao 4-4-2, ao 4-3-3, ao 4-2-3-1. Enfim, existem muitas nomenclaturas que, quando a bola rola, acaba perdendo o significado. Eu vejo sim que existe hoje defensivamente ou 4-4-2 ou 4-5-1, ou por exemplo, quando você enfrenta uma equipe que é muito mais forte que a sua, foi aquilo que o Vasco fez no primeiro encontro contra o Flamengo, na fase de grupos e depois no primeiro jogo do final, que é uma linha de 6, porque esse adversário acaba colocando 5 jogadores na última linha, que é a linha do Vasco. Então você precisa ficar com superioridade numérica. Então não devemos ficar preso a essa questão da nomenclatura, porque o mais importante que essa sopa de números aí é a função e como que o jogador ocupa esse espaço dentro de campo. Então eu acho que agora o Zé Ricardo vai começar a montar essa equipe a partir desses jogadores de beirada. E não vejo com bons olhos jogar Zé Gabriel e Yuri juntos. A partir da hora que eu tenho 2 laterais que apoiem, aí ok. Mas não é o caso do Vasco. Então eu acho que o Vasco precisa ter um primeiro volante posicional e dali para frente jogadores que possam jogar mais ofensivamente e que não sejam exclusivamente de marcação. Valeu, galera! Deixe seu like, deixe seu comentário aí, compartilhe nas suas redes sociais. Na medida do possível, eu sempre vou estar procurando aí interagir com vocês e aprendendo aqui no nosso encontro diário, dia após dia. Abraço, galera!